Olá pessoal, aqui é quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de filosofia, a segunda parte do conteúdo Ciência e Artes, né, do capítulo 3 de filosofia. E aí vamos dando continuidade a essa segunda parte aí. É o seguinte, galera, vamos lá. Esse tópico aqui, em busca do método entre o racionalismo e o empirismo, a gente vai entender um pouco sobre as estruturas essenciais, a origem lá do processo do que hoje sustenta a chamada ciência moderna, né? Primeiro vamos entender os primórdios dessa ciência lá no século XVII, os primeiros métodos, né, as primeiras formas de fazer ciência, né, os primeiros mecanismos, tá bom? Como já falei lá, como já tratei aqui na antiguidade, na aula anterior, do que é ciência na antiguidade, do que é ciência na idade moderna, né? E aqui já é final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, o período histórico que nós estamos se referindo aqui, tá bom? E a gente vai primeiro, vamos entender primeiro o racionalismo, um dos primeiros métodos, né? Um dos primeiros métodos para desenvolver a ciência, né? E foi o racionalismo, ele foi construído e fomentado por René Descartes, que foi um filósofo e matemático. Ele surgiu com essa perspectiva quando ele percebia que os matemáticos, né, os professores de matemática, eles não tinham divergências entre si e não buscavam novas resoluções, sempre estavam em concordância, e enquanto percebia, por outro lado, os professores de filosofia sempre, nunca em consenso, mas sempre em grandes divergências, em formulações totalmente opostas. Quando ele percebe essa dicotomia, ele analisa, ele enxerga em que existem muitos problemas do ponto de vista do método para chegar ao conhecimento, para chegar a uma verdade. E nesse sentido, ele vai trabalhar, ele vai defender a ideia de que é necessário analisar, é necessário ter método através da razão. Né? Essa é a base do racionalismo, que seja através da razão. Né? Com base nessa ideia, ele propôs um método racionalista, que se chama método cartesiano, que consiste em uma série de procedimentos para bem conduzir o pensamento daquele que medita filosoficamente em busca da verdade. Segundo o método, a partir das ideias inatas, aquelas que possuímos em nossa mente desde quando nascemos, porque ali foram colocadas por Deus, podemos deduzir novas ideias que serão necessariamente verdadeiras e corretas. Ora, essas convicções que já estão em nossa mente quando nascemos só podem ser corretas e verdadeiras, segundo Descartes, porque foi o próprio Deus quem as colocou lá e ele não colocaria a nós ideias falsas. Essas ideias, se essas ideias que temos primariamente em nossa mente são verdadeiras, tudo que for derivado delas de forma correta, organizada, também será verdadeiro. Contudo, algo que se mostre minimamente dubitável deve ser excluído e considerado falso. O método cartesiano trabalha com a razão, a análise a partir da razão, em que a análise a partir da razão, que é algo que nós temos essa habilidade, segundo Descartes, proveniente de Deus, conduzaria a gente para uma verdade. Né? A isso Descartes chamou dúvida metódica, um modo especial de duvidar que utiliza a dúvida como parte de um método para a obtenção do conhecimento. Diante da impossibilidade de saber quais daqueles conhecimentos adquiridos desde a infância são verdadeiros ou falsos, é mais sábio colocar todos eles em dúvida e começar do zero a construção da verdade. Começar do zero significa Descartes duvidou
inclusive da própria existência, até que pudesse provar que realmente existia com o pensamento e após com o corpo físico. Assim, o método cartesiano é um instrumento seguro e confiável para distinguir o certo do duvidoso, pautado nos seguintes procedimentos: nunca aceitar como verdadeiro algo de que possa duvidar. Nunca aceitar como algo verdadeiro. Você vê que é uma análise bastante racional, né? Dividir os problemas em problemas menores. Aí é a chamada análise, né? Primeiro analisar os problemas menores até chegar à conclusão. Conduzir o pensamento de forma ordenada, do simples ao mais complexo, e revisar a produção do conhecimento em cada etapa, de modo a nada esquecer ou deixar de lado, sempre nos mínimos detalhes. Esse é o chamado método cartesiano. Esse método é inspirado em matemática, concebe a ciência como um conhecimento racional e demonstrativo, ou seja, produzindo, isso é importante, ó, produzindo exclusivamente com o uso do pensamento e dos seus instrumentos lógicos os raciocínios. Por isso mesmo é possível ser demonstrado, assim como conseguimos demonstrar o resultado de uma questão matemática. Quando falamos em conhecimento, há sempre dois envolvidos. Quando falamos de conhecimento, elaboração de conhecimento, pessoal, tem o sujeito do conhecimento, um ser que possa pensar e observar o mundo, produzindo ideias sobre ele, e o objeto, a coisa que é pensada pelo sujeito, a matéria do conhecimento. É a matéria do conhecimento. No método cartesiano, a posição do sujeito que conhece é mais importante do que o objeto que é conhecido. Então, é muito mais do ponto de vista racionalista do que empirista. E a gente vai entrar distante, que é o empirismo, né? Quando a gente vai adentrar o objeto, experimentar, compreender ele de forma mais profunda a partir da experiência. O processo racionalista tem... O processo racionalista do método de Descartes, o método cartesiano, ele pressupõe a partir da perspectiva do sujeito, tá bom? O método cartesiano, a posição do sujeito que conhece é mais importante que a do objeto que é conhecido, pois a verdade é a criação do sujeito. A verdade é a criação. Lembre que a estrutura é o quê? A razão é o quê? É oriunda, é uma dádiva do quê? De Deus. E se é uma dádiva, a interpretação, isso é uma interpretação do matemático Descartes, viu, pessoal? Desse rapaz aqui, charmoso. De que se a razão a nossa razão ela foi nos dada por Deus, e que a partir disso, a partir da o nosso enxergar a realidade tem um fator verídico, então as nossas elaborações, as nossas formulações a partir das análises, a partir da dúvida, estabelecerá a verdade. Lógico, tendo todo um método, todo um processo organizacional. O método cartesiano, embora tenha conquistado muitos seguidores, conquistou também opositores. Começaram também a surgir críticas a esse método cartesiano. Alguns filósofos discordaram da afirmação de que apenas a razão é a base sólida para alcançar o conhecimento. Segundo Descartes, é apenas a razão, né? Mas outros filósofos, pessoal, ele vai entender de que é necessário também, para esses filósofos, o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado partindo das observações que fazemos por meio dos nossos sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. E esse é a questão do por meio dos nossos sentidos, alcançar e entender essas observações por meio do sentido, resulta na experimentação, né? E aí a experimentação é o fator primário do empirismo, né? Na Inglaterra, Francis Bacon lançou as bases do empirismo, afirmando a importância dos sentidos, né, no fator do experimentar como conhecimento, porque também aprendemos e adquirimos conhecimento a partir da experiência. O conhecimento não é só a partir das análises da razão, da forma como Descartes apresenta. Vai surgir outros filósofos que vão contrapor ao método, vamos dizer assim, radical, racionalista por parte de Descartes, como é o caso de Francisco Bacon e Thomas Hobbes, em que o método experimental também ajuda, que defendeu o método experimental para o conhecimento, contra a ciência teórica e especulativa dos antigos, e o progresso da ciência e da técnica por meio de exercícios e um pensamento crítico.
Mas não é a experiência pela experiência, é a experiência fazendo uma crítica. É você ter a experiência, você experimentar o processo de investigação. Ter o processo de investigação, experimentar e fazer uma crítica sobre isso. Não é somente salientar uma verdade a partir da experiência, não é somente isso. É importante salientar que, a não ser em casos muito específicos, o empirismo não exclui necessariamente o racionalismo. Olha lá, ó. O empirismo não exclui o racionalismo. O empirismo afirma, sobretudo, a procedência do objeto do conhecimento em relação ao sujeito, sem negar a importância da razão na construção do conhecimento. O empirismo afirma, sobretudo, a precedência do objeto. O empirismo ele fortalece mais ainda o processo de estudo, pessoal, do conhecimento em relação ao sujeito. Aqui os dois, um pouco da concepção acerca disso, da crítica ao determinismo do racionalismo. Vamos lá, John Locke, pessoal. John Locke, embora dialogasse com as ideias de Descartes, afirmava que não existiam ideias inatas. Para ele, quando nascemos, nossa mente é como uma folha de papel em branco, ou tábula rasa na expressão em latim, na qual a experiência vai escrevendo as informações obtidas por meio desse sentido. Olha o peso da experiência para John Locke. Né? Ele dialogava com Descartes, dialogava, mas ele percebe o quanto é importante a experiência, enquanto os sentidos humanos e a nossa relação com a natureza e os outros indivíduos e a forma como nós aprendemos com a experiência auxilia também para a pesquisa no sentido do empirismo. Vamos lá, pessoal. O empirismo é o quê? É a forma mais condensada para os métodos de pesquisa da chamada experiência, viu, galera? John Locke, somente depois de haver experimentado o mundo por meio dos sentidos e obtido as informações por essas experiências, é que a razão pode agir, segundo John Locke. Então a razão ela vem posteriormente. Primeiro experimentamos entendendo o mundo. Quando entendemos essa dinâmica da experiência, nós aperfeiçoamos algo que é inerente a nós, que é o que? A razão. Ele fazia uma distinção entre ideias simples, que é produzidas diretamente a partir de informações obtidas pelos sentidos, e ideias complexas, produzidas a partir de outras ideias. Como as primeiras estão mais próximas da experiência, a chance de estarem erradas é bem menor do que as outras. No método empirista, a posição do objeto conhecido é mais importante que a do sujeito que o conhece, pois admite-se que a verdade está no objeto e só pode ser alcançada no método empirista. A posição do objeto conhecido é mais importante do que a do sujeito. Inverte a lógica do que é o racionalismo, onde o sujeito é mais importante que o objeto, não é isso? Pois admite-se que a verdade está no objeto e só pode ser alcançada pela experiência. Prioriza o objeto porque é a base da investigação central. É o objeto. O sujeito, pessoal, nós, como sujeitos, nós somos a ferramenta para o processo de pesquisa. Porque o nosso principal objetivo é entender o resultado do objeto. Beleza? Por isso que é a importância do empirismo. Mas quando falamos do empirismo, nós não estamos falando do empirismo puro e simplesmente seco, mas com base no racionalismo. Porque a gente vai estudar e entender a experiência de forma racional. Não dizer, minha experiência é essa é a minha experiência, então essa é a verdadeira. Não. Vamos entender a experiência, o todo da experiência. A minha, a dos outros. Fazer a experiência várias vezes para saber se é isso mesmo. Porque nós utilizamos a razão para entender e chegar a isso. E a combinação dessas diferentes concepções de racionalismo e de empirismo, vale lembrar que tanto o racionalismo como o empirismo tem várias e várias e várias formulações, que não cabe aqui nesse livro, não cabe aqui nesse capítulo, que é algo muito mais aprofundado em universidades, mas é com base no racionalismo e no empirismo que vai surgir a chamada ciência moderna, que hoje nós conhecemos como ciência moderna. E um filósofo que vai dar uma diretriz nesse sentido vai ser Immanuel Kant, né? Um filósofo e um entusiasta também para a razão e o progresso da humanidade, consequentemente fortalecimento da ciência. Do método às teorias. Vê-se que os métodos
pois que os métodos científicos modernos não podem ser compreendidos sem a participação dessas diferentes visões filosóficas. Cada uma delas contribuiu com elementos para a consolidação da forma de pensar cientificamente e produzir conhecimento. A ciência moderna pode ser caracterizada por dois aspectos principais: a utilização do método experimental ou método científico e a aplicação a um objeto específico, ou seja, especialização. Temos, portanto, tantas ciências quanto os objetos. Por exemplo, a física estuda as propriedades da matéria e da energia, a química, que investiga substâncias e as suas transformações, a biologia, que se dedica aos estudos dos organismos dos animais e vegetais, entre várias outras. Todas essas ciências usam o mesmo método, ainda que ela possa sofrer algumas adaptações. Mas são 5 passos do método científico hoje, no mundo moderno. Primeiro, observação. A gente primeiro precisa observar. O cientista primeiro observa. Ele analisa de forma rigorosa, sistemática, esse processo de observação. Seguindo procedimentos e protocolos específicos do método científico. Segunda parte, formulação de uma hipótese. Após as observações e fazer um processo de reorganização dos dados, reorganizar os dados, ele começa a formular hipóteses, gerar hipóteses, para depois iniciar um processo de experimentação e ver se essas hipóteses estão coerentes. E aí, depois da formulação de hipóteses e questionamentos, vem a experimentação. A experimentação é o quê? Testas a hipótese construída, que pode ser ou não comprovada. A experimentação, aí, isso é um empirismo, né? A prática do empirismo na ciência. É uma nova observação, mas dessa vez feita com condição privilegiada, geralmente em um laboratório, simulando aquilo que acontece na natureza. Aí muito da ciência da natureza. Depois a generalização, após esse levantamento do empirismo, da experimentação com base nas formulações hipotéticas, com base das hipóteses, vem a generalização. Durante a experimentação são encontrados resultados que se remetem, o que torna possível elaborar as leis, entre aspas, gerais ou particulares que explicam fenômenos observados. Por exemplo, comprovada a hipótese de que todo corpo que tem massa atrai outros corpos que têm massa, podemos generalizar o fato para o exemplo de que todos os corpos que têm massa menor que a Terra é atraído por ela e, portanto, todo o corpo é atraído pela superfície da Terra. Assim, podemos afirmar com certeza que, em dadas as condições materiais, todo o corpo cai. Aí vai dialogar um pouco com a gravidade, né? E por último, após observação, formulação de uma hipótese, isso é, pessoal, o método científico das ciências modernas, da ciência moderna hoje, viu, galera? Primeiro começa com o quê? Observação, formulação de uma hipótese, experimentação, generalização e agora sustentada por elaborações teóricas. Com dados obtidos é possível criar modelos teóricos de aplicação geral capazes de explicar realidades complexas. As teorias auxiliam a ciência a ter uma sustentação maior quando enxerga um objeto, quando se pesquisa, quando se busca resultados em uma pesquisa. Tá bom? Ao término da pesquisa é necessário também que o cientista submeta sua teoria a outros membros da comunidade científica, divulgando seu trabalho, hipóteses, métodos e conclusões. É necessário ter o choque entre as pesquisas. É necessário sempre estarem... É por isso que a crítica na ciência é fundamental, porque a crítica estimula a atualização da ciência. Tá bom? O que é a crítica? O que é o conceito? O que é a palavra crítica? É você desconstruir uma ideia, ou uma perspectiva, ou um projeto, ou uma pesquisa, mas quando você desconstrói, você precisa, após a desconstruir, você precisa trazer algo novo. Isso que significa crítica, tá bom? E a ciência hoje? A ciência no sentido de buscar por uma explicação racional, sistematizada, metódica do mundo, existe desde a antiguidade e durante muito tempo se fez parte da própria filosofia. A partir do século XVII, alguns ramos do conhecimento começaram a se especializar e tornar autônomo da filosofia. Com a consolidação do método científico, sua aplicação a distintos dos objetos constituiu diferentes ciências.
A ciência hoje ela se ramificou, tem várias ramificações, né? Hoje em dia tem as ciências naturais, ciências humanas, mas a origem foi a partir do entendimento da natureza, né? Chamada ciências naturais. E dentro das ciências naturais surgiu o que? A física, que foi a primeira, né? Do ponto de vista de buscar sua autonomia para entender a natureza. Depois a química, depois a biologia. Aí mais tarde, a partir do século XIX, utiliza-se os métodos científicos para entender os fenômenos humanos e sociais, que aí surgem as ciências humanas e sociais, né? Surge a história, a sociologia, a psicologia, a economia, a sociologia, a antropologia e por aí vai. A partir do século XX produziu-se a noção de conhecimento científico como um saber aberto, sempre aproximativo e corrigível, e não uma afirmação de verdades absolutas. Olha o conceito de verdade aí, ó. Que nono ano quem trabalhou comigo, a mudança, o caráter do que é entendido, a chamada verdade para a ciência, né? Uma verdade sempre de atualização, né? Uma verdade que sempre está em atualização, não é isso? No final desse século, marcado por intensas discussões filosóficas sobre o conhecimento científico, o filósofo da ciência, Paul Feyerabend, ele vai escrever um livro chamado Contra o Método, que ele vai radicalizar, ele vai fazer uma crítica ferrenha à ciência hoje, no sentido por ela estar extremamente metódica, engessada e até mesmo dadas as suas medidas, proporções, até mesmo dogmáticas, mas eu vou falar entre aspas, viu, galera? A ciência, até mesmo dogmáticas, entre aspas. Essa é um pouco da crítica que esse filósofo está fazendo. E ele defendeu que a ciência ela deveria ter um anarquismo epistemológico. De acordo com sua tese central, a ciência não é um saber tão organizado e metódico como acreditamos ser. Ao contrário, ela procede de forma anárquica, sem regras definidas, e é o único princípio que não dificulta o progresso do conhecimento é aquele que afirma que tudo vale no exercício do pensamento. O foco da reflexão desse autor é a criatividade do pensamento científico, que seria diminuída se encerrada em um único método. Então ele, quando faz a crítica os métodos engessados da ciência, ele está falando que esse tipo de perspectiva pode enquadrar a ciência a um ponto da ciência não estimular mais a criatividade e nem mais estimular o pensamento científico. É um viés desse filósofo, é uma crítica a esse filósofo, né? Agora vamos falar sobre arte, o ser humano como criador. O ser humano como criador, né, pessoal? Vamos lá. Agora é uma conexão entre a ciência e a arte, né? Vamos lá. E é o seguinte, aqui vai citar sobre vai citar sobre um encarte do compositor Tom Zé, em que ele vai fazer uma crítica interessante a partir da arte, né? Uma crítica à sociedade, um entendimento como é enxergado a sociedade. Vou até ler para vocês aqui como é interessante. Ó, isso é no encarte de Tom Zé, no CD dele, com defeito de fabricação. Vale lembrar que Tom Zé é um baiano, artista baiano. Com o terceiro de Irará, nascido em Irará. O terceiro mundo tem... Olha lá o texto. O terceiro mundo tem uma crescente população. A maioria se transforma em uma espécie de androide. Quase sempre analfabeto e com escassa especialização para o trabalho. Isso acontece aqui nas favelas do Rio, São Paulo e do Nordeste do país. E em toda a periferia da civilização. Esses androides são mais baratos que o robô operário fabricado na Alemanha e no Japão. Mas revela alguns defeitos inatos, como os defeitos, né, desse lado da qual ele está falando sobre a situação desse operário aqui no terceiro mundo, né? Quais são os defeitos, entre aspas, né? Como criar, pensar, dançar, sonhar. São defeitos muito perigosos para o patrão do primeiro mundo. Aos olhos dele, nós, quando praticamos essas coisas por aqui, somos androides com defeito de fabricação. Pensar sempre será uma afronta. Ter ideias, compor, por exemplo, é ousar.
no umbral da história, o processo de juntar fibras vegetais e criar a arte de tecer foi uma grande ousadia. Pensar sempre será. Segundo o texto, criar, pensar, dançar e sonhar são os defeitos perigosos. Eles expressam aquilo que há de mais humano, do que há de mais humano no ser humano. Graças a esses defeitos, entre aspas, o ser humano deixa de ser apenas um androide, robô operário. É uma crítica muito grande essa expressão artística por parte de Tom Zé, que é expressa no seu encarte do seu livro, no seu CD, e muito provável, não escutei o CD, mas muito provável o CD deve ter todo esse teor, né, um teor crítico à forma de como é a vida humana nesse mundo, nessa civilização industrializada, capitalista, aonde tudo é pautado em trabalhar, 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 trabalhar. Vamos lá, vamos dar continuidade aí sobre essa relação entre ciência, vamos dar continuidade sobre essa questão entre a ciência e a filosofia a arte, a ciência e por aí vai. De acordo com Ernest Cassirer, filósofo alemão que estudou a cultura humana, a arte encanta porque é capaz de elevar o ser humano além da contemplação ordinária e releva, ordinária significa do dia, viu? E releva a nossa imaginação à multiplicidade das coisas, o que por fim convida-nos a repensar o mundo em que vivemos. Aqueles que produzem a arte têm, portanto, uma importante função. O que acontece se a arte deixar de ser aquilo que nos liberta e faz pensar e passa a ser aquilo que nos aprisiona e limita? Hoje em dia, quais são os interesses por trás do que produz a arte? Primeiro, pessoal, o objetivo da arte é fazer com que o ser humano saia da caixinha, saia da zona de conforto, que o ser humano consiga fazer reflexões, que consigam refletir acerca do que acontece ao seu redor, na sociedade, na realidade, entender as contradições. A arte, o principal objetivo da arte não é somente o entretenimento, não é somente estar, não é somente, vamos dizer assim, não é somente estar em entretenimento, mas é fazer reflexão, fazer com que pense, reflita sobre o que acontece, né? O mundo. Esse é o principal objetivo. Nietzsche, o filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, pessoal, um cara bastante, vamos dizer assim, polêmico, atribuiu a arte a um papel central na cultura humana. Estudando a antiguidade grega, ele afirmou que a criatividade e a beleza daquela civilização se deverá à sua capacidade de articular duas forças, que em princípio são opostas. Denominou essas forças inspirado na mitologia grega. Chamou Apolênio, relativo ao deus Apolo, o princípio que representa a razão como beleza harmoniosa e comédia organizada. Ele associou a cada filósofo uma sensatez do ponto de vista do equilíbrio humano, do entendimento humano, da forma e a compreensão, das emoções, para Nietzsche, nenhuma arte pode ser puramente hipolênia, isto é, centrada na razão e na harmonia, nem puramente diosárica, que é centrada na desordem criativa, no excesso. Ele busca a questão do equilíbrio da arte, né? A criação humana depende da articulação dos princípios, uma vez que o Dionísico nos dá o princípio criativo e o apotênio nos dá a ordem e a harmonia necessária para a produção de algo belo. Não pode, a ideia, o que eu quero dizer, o que Nietzsche quer dizer em modo geral é o seguinte, pessoal. Eu vou falar aqui de forma mais clara. É que o papel fundamental da arte na cultura humana não pode ser entendida no sentido, vamos dizer assim, meramente organizacional, meramente que proporcione somente a comédia, a harmonia, e também não pode ser também somente criativo no sentido somente da criação, do criativo.
somente o criativo. Ela precisa ter também um processo organizacional, que tem um papel importante na sociedade, a arte, a cultura. Para Nietzsche, é a arte, com sua força de criação, que nos faz plenamente humanos, pois elas nos dá a oportunidade de produzir a própria vida, construindo o que somos à medida o que vamos vivendo. É a síntese, né, do que é arte para Nietzsche, né? Beleza? Aqui o Nietzsche, bigodudo. A arte e a criação. A relacionar-se com o mundo, assim como qualquer pessoa, o artista experimenta sensações boas ou ruins, o que afeta, o que mobiliza e deixa nele alguma marca. Mas, diferentemente daqueles que não são artistas, ele é capaz de transformar as percepções e os sentimentos em algo, como música, uma pintura, uma escultura, um poema ou um outro tipo de arte, que condensa esse estado. Outra pessoa, quando entra em contato com o objeto artístico, sente-se afetado por ele, com sensações boas, não tão boas ou mesmo ruins. Por essa razão, Gilles Deleuze e Félix Guattari, quando falam da potência criativa da arte, dizem que aquilo que o artista cria, a obra de arte, é um bloco de sensações. A obra traz em si as sensações do artista, sendo por isso capaz de provocar novas sensações nas pessoas. A arte, primeiro, como a arte surge? Como é que se cria a arte? O artista ele expõe a sua sensação. É a partir é a partir das suas sensações, das suas emoções que ele vai construir, né? Que ele vai demarcar a partir de músicas, pinturas, esculturas. E isso vai refletir naqueles que consomem essa arte, né? Em que sentido? Nas emoções, na reflexão, na crítica, no entendimento, no entender e por aí vai. Gerando também emoções, né? Os sentimentos das pessoas que usufruem a obra não são necessariamente os mesmos do artista, né? Cada um tem suas próprias percepções e a mesma obra pode provocar reações muito diferentes nas diversas pessoas que entram em contato com ela. As várias formas de pensar. Afinal, por que exatamente a filosofia, como já estudamos, mantém como a mitologia, a religião, o senso comum, relações muitas das vezes conflituosas, enquanto seus vínculos com a arte e a ciência são mais estreitos? Vamos pensar. Uma obra de arte, seja ela qual for, é produto de uma experiência do pensamento que o artista vivenciou e tem o potencial de despertar em outras pessoas a sensibilidade e a curiosidade, investigando-as a pensar. Da mesma forma, uma teoria científica é também um produto do pensamento de um cientista e estimula outras pessoas a refletir. A filosofia, igualmente, consiste em produzir conceitos com base em experiências do pensamento. A filosofia, igualmente, consiste em produzir conceitos com base em experiências do pensamento e gerar, assim, a outros pensamentos. Portanto, como as formas de enfrentar o mundo que não convidam nem incitam a um pensamento constante, a filosofia não pode interagir com a mesma intensidade. Esse é o caso da mitologia, da religião e do senso comum. Com elas, formas que estão o tempo todo nos fazem pensar, como a ciência e a arte. A filosofia dialoga e nelas interfere da mesma forma que recebe a sua influência e interferência. Assim, ciência, arte e filosofia são formas distintas de pensar, mas que se complementam na invenção de novas perspectivas a respeito do mundo e da existência. A filosofia, a ciência e a arte estimula o ser humano a pensar, estimula o ser humano a criar, a entender, a sair do quadrado, a sair das verdades absolutas, né? A questionar, a estimular a vida, a existência humana. A filosofia, pessoal, ela produz conceitos com base em experiência e em pensamento, para assim também gerar novos pensamentos, pessoal. É um pouco disso.
E a filosofia, portanto, quando as formas de enfrentar o mundo que não convidam e não incitam a um pensamento constante, a filosofia não pode interagir com a mesma intensidade. Como é o caso da mitologia e do senso comum e da religião, que fica em torno de prisões, fica em torno de verdades inquestionáveis, fica em torno. Esses três segmentos, mitologia, religião e senso comum, fica aprisionado em um ciclo vicioso de verdades inquestionáveis. A filosofia ela vai quebrar essas três perspectivas, a filosofia, né? E vai estimular novos conhecimentos, como é o caso da ciência e da arte. A arte já tinha um papel, né, de instigamento, que é a partir das expressões humanas, elabora um conteúdo, elabora uma obra artística, e essa obra artística abala as emoções, o comportamento dos outros seres humanos. Então é basicamente isso. É isso, pessoal, basicamente isso. O conteúdo. Aí eu quero que vocês agora façam todas as atividades. Atividade do trabalhando com o texto, que eu acho que eu já pedi. Aqui as questões. Texto 2 também aqui, né? Essas questões. Em busca do conceito. Todas essas questões aqui, que vamos corrigir posteriormente. Quinto, sexto. E filosofia na história. Que tem as questões aqui no final. Vocês vão responder todas as questões. Menos as questões de filosofia no Enem e vestibular. Então vai ser da página. Tem da página 71 aqui, né? Então é da. Cadê? Da página 64 à página 71. Tá bom? De 64 a 71. Beleza? Vou aqui passando devagar para ver se vocês vão pausando, né? 64 a 71. Então é só isso, pessoal, e até mais, tá bom? Tchau, tchau.